tá? Oi, pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa primeira live de 2020. Muita gratidão a vocês. Vou só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Não, tô sem o microfone. Espero que o áudio esteja bom. Então tá bom, gente. Se vocês estiverem ouvindo, me mandam um oizinho. E vamos lá. Bom, eu sou Cissa Gomes, do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais. E para essa primeira live do ano, na verdade, não fui eu quem escolheu. As pessoas escolheram o tema ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Se você não tem, certamente você conhece alguém que sofre com esse problema, com esse mal. Então aproveita para chamar o pessoal, né? As pessoas para quem você gostaria de transmitir algumas informações sobre a ansiedade, né? Convide para assistir essa live também, né? A gente vai deixar gravada, né, Bel? E o acesso vai ficar disponível depois, tá? Os vídeos do YouTube novos. Sim, gente, aproveitando para falar sobre os nossos vídeos agora no YouTube, né? Nosso canal vai começar a funcionar também e a nossa grade de cursos também vai estar disponibilizada para vocês, para que a gente tenha um ano aí muito cheio de novidades e de ferramentas, né, para oferecer, para que vocês possam utilizar enfim, utilizar com a sua família, utilizar como terapeutas e para vocês mesmos, tá bom? Vamos lá, Bel? Sim. Bom, gente, então, como eu já disse, o tema de hoje é ansiedade. Quem nunca teve ansiedade, não é mesmo? Só que hoje nós vamos falar da ansiedade patológica, não daquele medinho que aparece, por exemplo, quando você tem uma prova, quando você vai fazer o seu TCC, no dia do seu casamento, né? Nesses momentos é até esperado que nós tenhamos algumas reações, alguma ansiedade. Agora, quando esta ansiedade se torna um fator limitante das nossas atividades, aí sim ela passa a ser um transtorno, ela passa a ser, necessariamente ela passa a ser uma doença, tá? Bom, então começando do próprio nome, o que significa ansiedade? Ansiedade, ela vem do latim, que significa angere. Angere significa sufocar, apertar. Então, é exatamente essa sensação da ansiedade, né? De aperto, de sufocamento, de paralisia diante de uma situação. Hoje, calcula-se que 1 em 3 pessoas ou tem ou terão ansiedade, tá? Então, isso é muito frequente. Na nossa família, com certeza, alguém tem ansiedade. Ou você tem aquele filho extremamente ansioso, para quem você não pode dizer que vai fazer uma viagem, que ele vai ganhar um presente, que amanhã ele vai ter uma prova na escola e ele já começa com transtornos físicos, suor, começa a passar mal, vomita, tem diarreia. Então, é quando a ansiedade passa a ser patológica, né? Então, vamos lá, gente. A ansiedade, ela é um constante estado de alerta diante de um perigo infundado. É diferente do medo. O medo, todos nós temos medo, né? Mesmo os homens mais corajosos da história revelaram medo, né? Os grandes combates que aconteceram, as grandes guerras, todos revelam medo, porque o medo faz parte de nós, é uma emoção e ele é necessário para a nossa sobrevivência. Eu preciso sentir medo
senão eu não me mantenho vivo, né? Agora, depende de como eu vou utilizar esse medo. Se eu colocá-lo à minha frente, ele me paralisa. Mas se eu coloco nas minhas costas, se eu coloco atrás de mim, ele me impulsiona, ele me movimenta. Então, esta emoção, ela pode ser positiva sim, e muitas vezes é, tá? Agora, a ansiedade não é medo, ela é baseada no medo, porém, ela é um medo extremo. E um medo de situações e coisas que não tem fundamento. Não é um medo de atravessar a rua simplesmente, né? É um medo infundado. Uma situação que se coloque na minha vida, uma situação simples. Vamos dar o exemplo da criança que vai fazer uma prova. Ela começa a desenvolver ansiedade, é um medo do fracasso, é um medo de não conseguir o objetivo que alguém determinou para ela, muito provavelmente, né? Então, é esse medo paralisante que origina a ansiedade. E isso, neurologicamente, tem um lugar. Fica localizado no nosso cérebro emocional, conhecido como cérebro límbico. Nesse cérebro límbico existe uma estrutura chamada amígdala e é exatamente aí onde as nossas emoções são percebidas. E o que acontece no caso de quem é ansioso, né, patologicamente? Existe uma diminuição de neurotransmissores, particularmente da serotonina, que é um neurotransmissor que nos traz bem-estar, felicidade, né, alegria, e ele está bastante diminuído nessa estrutura que é a amígdala, e daí os sintomas físicos também, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir. A gente já falou do medo e da ansiedade, o medo natural, que é aquele que nos impulsiona, que nos mantém vivos, e o medo paralisante, tá? Bom, na ansiedade, gente, existe uma coisa muito ruim que é a expectativa. Então, todas as vezes que eu crio uma expectativa, eu estou criando uma fantasia e que geralmente é muito distante da realidade. Todas as vezes que eu crio expectativa, eu vivo no futuro, eu não vivo o presente. Eu estou sempre buscando alguma coisa lá no futuro. Então, o meu presente deixa de existir. A pessoa ansiosa, ela não vive. Ela tem roubada a sua vida, porque o presente não faz parte da vida dela. Ela está sempre em busca de algo que está lá no futuro. E aí, vamos lá. Essa expectativa, então, ela tira a nossa lucidez. Ela tira o nosso presente. Né? Ela cria fantasias e com isso ela vai criar frustrações e decepções, porque geralmente aquilo que nós criamos de expectativa é muito distante da realidade. Olha um exemplo, quando vocês vão assistir um filme, vocês já leram um livro, tá? E aí vocês vão ver o filme daquele livro. O livro fez com que vocês criassem uma imagem mental que é só sua. E esta imagem mental pode não corresponder àquilo que você assiste quando você vai ao cinema. E você se decepciona. Por quê? Você já tinha uma expectativa, porque você leu, você criou uma fantasia, criou uma imagem, e aquilo que você encontrou no filme não condizia com aquilo que você esperava, né? E assim é a vida. Todas as vezes que você cria expectativa, corre o risco de você se decepcionar e se frustrar e ser infeliz. E é pior ainda, não ter aproveitado a caminhada, né? Porque a expectativa te jogou para o futuro. Então todas as possibilidades de aprender com o presente, elas foram retiradas de você. Bom, nós vivemos hoje uma cultura, é uma cultura de estresse e cultura de ansiedade. Você imagina que uma criança hoje quando os pais vão escolher uma escola, uma pré-escola para ser mais exata, então a criança tem 3 anos de idade, e muitas famílias quando vão escolher uma escola, o que elas querem é que essa criança aos 17 anos entre numa faculdade pública de preferência,
de qualidade para ter um bom emprego e um bom salário. Então, o que a gente vê, infelizmente, são escolas dando exatamente isso que os pais querem, né? Então, a criança entra lá com 3 anos de idade e ela já tem as apostilas que são voltadas para o ensino que vai levá-la a passar no vestibular e ser médico, advogado, engenheiro, biólogo, sei lá, né? O que ela puder escolher, se é que ela vai ter essa oportunidade. Sem, com isso, levar em conta o conteúdo para a vida. E isso vai sendo passado para a criança. Aí você imagina aquele adolescente que precisa ler um determinado livro, e é um livro de um autor brasileiro, um livro que vai trazer conhecimento, cultura. E aí ele fala assim, que droga, vou ter que ler esse livro, mas eu vou ter que ler, porque eu preciso da nota. Então, aquilo passa a ser uma obrigação. E ele não aproveita o conhecimento, ele não aproveita a beleza do autor, ele não traz para ele a formação. Então, hoje nós vivemos num mundo de muita informação e pouquíssima formação. Tem um comentário. Rafael Paulazini. Boa noite, bem legal o que você está falando. Eu sou professora e a briga é grande com isso. É isso aí, Paula. Paula, né? Isso. Não, Rafaela Paulazini. Desculpa, Rafaela. Então, Rafaela, é exatamente isso, né? A gente vê sim o esforço de muitos professores. Talvez na escola pública a gente consiga um pouco mais de autonomia, né, por parte do professor, mas assim, nas escolas particulares, onde você tem que seguir à risca aquela apostila e aquelas coisas, talvez você não consiga fazer ou desempenhar de uma forma tão livre, né? Estimular os alunos. Uma das grandes perdas que nós tivemos foi a perda da filosofia, né? A filosofia tirou a vida dos estudos. E talvez eu também não desse a devida importância, mas depois de 30 anos de medicina, né? E descobrindo que aquilo que eu havia feito durante esses 30 anos hoje já não serve mais para mim, que a minha caminhada deve ser diferente, buscando a física quântica, eu descobri a filosofia junto com isso. E que tudo é filosofia. E se nós conseguíssemos ver dessa maneira, a vida teria um outro sentido, né? A beleza das coisas seria muito diferente. Então, eu espero que dentro do possível os professores não desistam, né? E insistam nessa questão, fazendo com que os alunos, as crianças, amem aquilo que estão fazendo naquele momento, sem se preocupar com a nota que elas vão ter ou com a faculdade que elas vão entrar daqui a 17 anos, né? Existe também uma coisa, além disso, dessa expectativa que os pais já vão criando nos filhos, né? Gente, só para falar disso, eu lembrei que eu tenho uma paciente aqui que falou o seguinte: a criança estava aqui e a mãe disse assim: eu não admito uma nota abaixo de 10 no boletim da minha filha. E aí eu olhei para a menininha, né, assim, e ela não falou nada, né? Mas você percebe que esta criança, ela já vive em constante estado de ansiedade, de estresse, porque ela precisa alcançar aquele objetivo que é da mãe. Porque se ela tirar 9 ou 8, a mãe vai entender que ela não está se dedicando, né? E que ela está jogando o seu dinheiro fora. Sem se importar, na verdade, se o que está sendo recebido por essa criança é só informação ou se ela está sendo formada como pessoa, como ser humano, porque é isso que está faltando nos dias de hoje, né? Nós podemos encontrar grandes intelectuais sem a menor humanidade, e isso é muito triste. Tem mais uma. Muitas pessoas acham que a ansiedade é frescura. Pois é. Né? Enquanto existir ignorância, a gente vai continuar sofrendo com essas questões, né? E isso nós partilhamos aqui no dia a dia, e principalmente com as crianças, né? É muito triste porque os pais acreditam,
porque muitas vezes eles não tiveram sucesso, né, em suas vidas. Às vezes tem trabalhos que não gostam, não querem ter, mas que precisam por questões financeiras, e eles acham que criando esse tipo de expectativa nos filhos, né, vão trazer algum benefício. Tudo isso é percepção. Agora, a ansiedade não é frescura, é uma das maiores ausências hoje ao trabalho, é uma das maiores causas de busca de terapias, e também de afastamentos mesmo. Afastamento não por dias, não, dá mesmo afastamentos longos do trabalho por incapacidade, tá? Sendo que, até porque o próprio esquema de trabalho, né, que são as chamadas metas, eu brinco e a gente diz que hoje meta é a nova escravidão. Então você não precisa estar com as correntes nos braços nem nas pernas, mas você tem metas a cumprir. Recentemente também tive uma pessoa aqui, que é uma pessoa que trabalha com uma grande empresa, e ela veio com um transtorno de ansiedade muito grande, porque ela tinha uma meta de 10 milhões naquele ano, e ela cumpriu a meta de 9 milhões e 800 mil. O chefe não olhou mais para ela, né? Não fala mais com ela. Mas assim, me parece que agora ela vai tomar alguma atitude para sair desta escravidão, né? Então é isso, a meta é a escravidão, a nova escravidão. Porque para que você atinja isso, não importa os mecanismos, tá? Não importa. O teu chefe quer que você atinja e você, então, vive de ansiedade, porque você tem que ter metas, tem que ter resultados e senão você é demitido, né? É isso. O pessoal do Paz Brasil mandou oi. Oi, Eni, Marco. Oi, queridos, bem-vindos. Nada que o Epase não resolva, né? Tá bom, vamos lá. Gente, existe também a cultura do estresse, que é a seguinte, ó, imagina a seguinte situação. Você está num banco aguardando para ser chamado. E tem duas mesas lá na sua frente, uma com uma pessoa atendendo um cliente, uma mesa organizada, essa pessoa falando tranquilamente com o cliente, dando uma atenção total, sem se importar com o que está acontecendo ali do lado de fora. E na outra mesa, uma funcionária completamente descabelada, com a mesa bagunçada, fazendo tudo muito rápido, olhando para tudo que está acontecendo. E aí a sua percepção diante disso qual é? Na maioria das vezes, aquela que está dando atenção total para aquela pessoa, organizada e calma, é folgada. E a outra é eficiente. Existe a cultura do estresse no nosso meio. Então, quem é enlouquecido e faz tudo de uma forma rápida aí é eficiente. O outro, que se coloca no presente, que atende, que coloca aquela pessoa como uma coisa mais importante naquele momento e destina a ela aqueles minutos de atenção, esse é folgado. Inclusive os próprios colegas acham isso. Isso é muito comum também na medicina, tá? Às vezes tem um colega que atende um pouco mais lentamente porque ele dá mais atenção e ele já é chamado de quebra-mão. É assim que se chama. Bom, gente, vou dar um exemplo para vocês do que é a ansiedade, do que ela tira da nossa vida. Imagine uma situação, na verdade duas situações. Imagine que você está indo com a sua família viajar. Você está saindo aqui de São Paulo, né? Ou da sua cidade, enfim, para Monte Verde, que é um lugar gostoso, né? Um lugar bacana, enfim. E aí você vai com seu marido, sua esposa, seus filhos, enfim, com a sua família. Então imagine uma situação em que a pessoa que está dirigindo quer chegar rápido ao seu destino, porque ele está ansioso, ele está na expectativa de encontrar aquele hotel que ele reservou, para fazer os passeios que ele reservou e tudo mais. Então essa pessoa entra no carro e começa a dirigir loucamente, né? Numa velocidade limite, ultrapassando muitas vezes esse limite, não observa nada que está à sua volta, começa a ficar estressado porque as crianças querem que ele olhe a vaquinha que está passando ali do lado e ele não quer saber porque ele precisa dirigir. Aí um
um dos filhos quer fazer xixi, ele não quer parar, mas enfim, ele para, toma aquele café correndo com a família, vamos rápido, eu quero chegar logo. E entra no carro de novo, briga no pedágio porque ele passa no sem parar e vê que o sem parar dele não estava funcionando. Então ele tem que esperar um funcionário lá para cobrar dele, para ele poder ir embora, e ele fica muito nervoso. E aí continua acelerado, chega no hotel, olha para aquele hotel, como ele já criou uma expectativa, mesmo tendo visto as fotos, ele vê que não era exatamente aquilo, ele criou uma expectativa. E ele já fica decepcionado ali mesmo. E já briga com a recepcionista e esse passeio vira o caos. Imagine uma outra situação. Você com a sua família, curtindo essa viagem desde o momento que você sai de São Paulo em direção a Monte Verde. Então você vai numa velocidade tranquila, sem estressar. Começa a observar as vaquinhas ali do lado, seu filho chama a tua atenção, você vê os cavalos. De repente começa a mudar aquela atmosfera e o cheiro do mato começa a entrar no carro, você abre os vidros, curte aquele vento no rosto, põe uma musiquinha, lá na frente dá uma paradinha, vai lá, toma um café gostoso com a família, brinca, faz uma piada, curte aquele momento, volta para o carro, continua a sua viagem sem expectativa, chega lá no hotel, como você não criou expectativa, puxa, que hotel legal, a gente vai aproveitar e já vai para o teu passeio, vai fazer uma caminhada, vai fazer o que você determinou que ia fazer. Então, olha só, como é que a gente pode levar a vida, né? Ou eu levo a vida da primeira forma, sem observar o caminho, sem viver as coisas que o caminho poderia me dar, as alegrias, os momentos felizes, os momentos com a minha família, ou eu posso aproveitar absolutamente tudo, né? Eu posso aproveitar cada momento. E aí, aquilo que o final da história, que é chegar até o hotel, foi só uma consequência de um trajeto muito bacana, de experiências gostosas, de alegrias que vão ficar registradas para sempre, porque isso fica no nosso corpo, na nossa memória, né? E aí toda vez que você sentir o cheiro daquele mato, você vai lembrar da viagem, vai lembrar da família, vai lembrar das pessoas que estavam do seu lado, vai lembrar da piadinha que você contou lá no café, de alguma coisa engraçada que o seu filho fez. E isso fica para sempre. Nós somos memórias, né? Então, são as formas de se viver, de se caminhar. Mas é claro que isso nós só vamos poder fazer se pudermos, se tivermos condições. Por quê? Uma pessoa que já está sofrendo do transtorno de ansiedade, que pode ser um transtorno leve, mas também pode ser um transtorno muito grave, ela precisa de tratamento, né? Como que eu posso reverter a ansiedade ou evitar isso? Então, assim, primeiro a gente tem que lembrar que tudo tem o seu tempo. Se eu plantar um grão de feijão, ele vai demorar alguns meses para dar feijões. Eu preciso desse tempo. Se eu engravido, eu tenho um tempo de gestação até o bebê nascer. E cada coisa tem o seu tempo. Os nossos projetos também têm o seu tempo. Tudo dentro de um tempo cronológico e de um tempo de Deus, de um tempo do universo, né? Eu quero um projeto, então eu tenho que gestar esse projeto. Eu tenho que investir nesse projeto. Eu tenho que colocar energia, porém sem ansiedade. A ansiedade causa o colapso da onda. Ela causa o que a gente chama de efeito zenão. Ela causa a paralisação do processo. Eu já falei disso aqui. Imagina que você quer um carro, mas aí toda hora você vai lá na garagem para ver se o carro apareceu lá. É claro que ele não vai aparecer. Não é assim, né? Se eu quero um carro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que guardar o dinheiro, eu tenho que ir até a agência para poder adquirir esse carro. Isso tem que ter um tempo, né? Então, aprender que tudo tem o seu tempo. Então, ainda que você tenha sido criado dentro de padrões de muita expectativa, comece a trabalhar isso dentro de você. A gente vai falar aqui de algumas coisas que vão ajudar. Nós não podemos esquecer que somos seres divinos. Nós somos a criação mais perfeita, né?
Só que nós estamos num lugar onde todos os animaizinhos acabam se encontrando na natureza, no seu habitat. O homem é o único que, por ter invadido muitos espaços, acaba se perdendo muitas vezes. Mas é preciso entender que se somos seres divinos, se somos seres altamente complexos, nós podemos mudar a nossa realidade diante da mudança da nossa percepção. Então, nós podemos transformar, sim, a nossa ansiedade em outras coisas, tá? Então, assim, vamos aproveitar a viagem, né? Vamos aproveitar a caminhada. Às vezes o trajeto é até muito melhor do que chegar lá na frente, né? Bom, já falei da informação. Essa questão da informação, muita informação e pouca formação. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa comigo. Quando eu decidi que eu queria fazer medicina, né? Enfim, eu ainda não sabia o que eu queria fazer depois, porque eu fui curtindo cada matéria. Muita gente, não só na medicina, em qualquer outra área, muitas vezes na faculdade, acaba colando nas provas, né? Eu vou dizer para vocês, parece mentira, mas eu nunca colei na minha vida, nunca. E eu, mesmo que aquela matéria parecesse alguma coisa absurda, eu estudava e tentava tirar dali alguma coisa para a minha vida. Porque se ela apareceu na minha frente, se ela estava na grade curricular, é porque alguma coisa ela teria sentido. E quando chegou o momento de fazer alguns estágios, por exemplo, eu fiz 2 anos de maternidade, sendo que eu nunca quis ser ginecologista nem obstetra, nunca. Mas eu fiz. Eu queria conhecer, eu queria saber. Eu atendia no centro de intoxicações, eu fiz cursos no Vital Brasil de picadas de cobra, acidentes rábicos, picadas de aranha e de escorpião. Trabalhei com isso há algum tempo. Eu não me tornei toxicologista, eu não sou infectologista, não fiz nada disso. Mas eu ganhei conhecimento e muita experiência. E tudo que ia aparecendo dentro da faculdade, todos os estágios, tudo que era possível fazer, eu fazia. E eu não me arrependo, isso trouxe muita bagagem para mim, né? Então, assim... Oi? Eu já colei. Não, colar não tem problema, tá? Eu estou dizendo que a gente deve valorizar as coisas que aparecem, né? Não simplesmente fazer por fazer, ou só para ter... poderia não colar, mas também não ter aproveitado nada, né? Então, assim, não vou ler um livro só por ler. Certamente alguma coisa lá eu vou aproveitar, né? Então, gente, coisas que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade e até para evitar, até com os nossos filhos também, né? Então, aprender, né, que a caminhada é o mais importante. Deixe que os filhos escolham aquilo que eles desejam. Olha, existe uma ansiedade muito grande. Tem criança que faz curso de inglês, coreano, natação, judô, e milhares de coisas. Algumas, tudo bem, elas até se adaptam e gostam, outras não, mas às vezes são obrigadas a fazer. Particularmente, eu com as minhas filhas nunca obriguei a fazer nada. A própria necessidade vai levá-las a fazer. Eu quero sair do país, eu quero estudar, então vai ter que fazer inglês, vai ter que fazer alemão, vai ter que fazer aquilo que for necessário, mas a necessidade que ela encontrou na caminhada, não a minha, né? Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa, a gente precisa se manter sempre no presente. Deixa o depois para depois. Então, um passo de cada vez. Tenha fé, acredite, né? Nós sabemos que o poder de criação está dentro de nós. Então, eu quero um projeto, eu simplesmente penso nesse projeto, emocionalizo isso, vou batalhar para conseguir. Mas como isso vai acontecer, o universo vai se encarregar. Deixa para lá, solta, tira a ansiedade. Vai acontecer, com certeza vai acontecer se você quiser de verdade, tá? Então é aquilo, buscar o objetivo na ação e não no resultado final, tá bom? Valorize a sabedoria do caminho. Bom, como é que a gente trata uma pessoa ansiosa se for uma ansiedade leve?
Geralmente com meditação. A meditação nos traz sempre para o estado do presente. Ah, mas eu preciso ficar lá 1 hora. Não. Meditar, você pode fazer isso em 10 minutos, 2 vezes por dia. Silencia, respire e sinta a sua respiração. Esteja no presente. E isso já muda a produção de neurotransmissores. Isso ativa o nosso córtex pré-frontal e ele trabalha exatamente contra a ansiedade. Então, só esses momentos de respirar e ter consciência do próprio corpo, consciência da respiração e lentamente ir afastando os pensamentos que vão chegando, isso já é um grande exercício para diminuir a nossa ansiedade. Não pense no problema, não pense em nada, só respire e deixe os pensamentos passarem. Isso 10 minutinhos, 2 vezes por dia. Pode ser até debaixo do chuveiro, tá? Uma coisa que ajuda muito também é a hipnose. Porque às vezes existe uma razão, um gatilho ou alguns gatilhos que te levam à ansiedade. E isso pode ser tratado através da hipnoterapia. Algumas coisas e técnicas que a gente faz aqui também. Uma das técnicas chamada de EPASE. O EPASE nos ajuda muito no tratamento da ansiedade. EPASE é a inteligência perceptiva. Ele ajuda você a perceber a vida ou a situação que te levou ao estresse de uma forma diferente, simples, mas você consegue sair daquele estado que te paralisa e consegue se movimentar. É muito interessante, é uma técnica simples, onde 1 ou 2 sessões é o suficiente. Assim como o bioalinhamento, que tem mais ou menos a mesma pegada, onde a gente vai lá no momento dessa dor, ressignifica isso e você sai daquele momento paralisante, tá? Tudo isso então dispensando o uso de medicamentos. Nós também podemos trabalhar a ansiedade melhorando a nossa serotonina com atividade física, né? Atividade física que você goste de fazer, dança, a própria musculação, caminhadas ao ar livre, isso tudo libera a serotonina e faz a gente se sentir melhor. A alimentação também é uma coisa muito importante. Lembrem que o nosso intestino é responsável por uma grande produção de serotonina. E se eu não tenho saúde no meu intestino, eu não posso ser feliz. Tem muitos estados de depressão e ansiedade que, mudando a dieta, mudam completamente. Então, eu preciso ter qualidade de alimentos, tá? Eu preciso ingerir lactobacilos, eu preciso comer alimentos que tenham magnésio, zinco. Então, assim, eliminar os industrializados completamente, os açúcares, as farinhas brancas, o arroz branco. Isso é fundamental. E a partir daí, introduzir as oleaginosas, então castanhas, amêndoas, né? Na nossa dieta. Os peixes também, o magnésio como fonte mesmo, às vezes você precisa repor magnésio, é importante dosar tudo isso, porque a falta dele também leva aos quadros de ansiedade. Então, enfim, mudar os hábitos de vida, né, que vão nos predispor a ter mais serotonina, mais alegria, mais felicidade também, né, neurológica, tá? As atividades, as terapias com certeza, né? A gente usa também os florais quânticos, é muito bom, são florais mesmo, são informações e existem vários para tratar tanto a depressão quanto a ansiedade. E gente, não pode esquecer que quando você tem um comportamento desse tipo, você está emanando uma vibração para o universo. A ansiedade é uma vibração negativa. Naquela escala do Dr. Hawkins, a gente encontra a vibração mais ou menos em torno de 100 Hz, tá? Enquanto que a vibração do planeta é 250 Hz. Para que a gente tenha movimento, para que a gente caminhe, é preciso ter pelo menos 200 Hz. Tá? A vibração da alegria, 540 Hz. Então 100 é muito pouco.
precisa sair desse meio. Mas como você está vibrando, quando está em ansiedade, você vibra nesse padrão, você atrai para o seu campo eletromagnético tudo que está dentro dessa mesma vibração. Mais medo, mais ansiedade, mais tristeza, mais depressão, né? Então, além de todos os tratamentos que eu falei aqui, mudança de hábitos, alimentação, alguns medicamentos, às vezes antidepressivos, que precisam ser usados, a gente também tem que lembrar do campo magnético. E aí entram também as terapias para cuidar disso, né? O reiki, as mesas apométricas, a mesa quântica, tudo isso auxilia no processo de limpeza. O uso dos cristais, né, Bel? Tem mais alguma coisa que você lembra? Aromaterapia, que a Bel aqui trabalha com isso, né? Que ajuda muito. Ah, aliás, a lavanda, né? A lavanda, a bergamota, são óleos essenciais muito bons para usar no colar aromático. Aí, gente, a dica. A lavanda, a bergamota, para usar no ambiente mesmo, ou num colar, né? Aromático. Um colar aromático. Depois, se vocês quiserem dicas, mandem aí que a gente informa melhor para vocês. E além de tudo isso, existem músicas. E nós vamos deixar para vocês uma listinha das músicas que cientificamente, elas estão provadas, né? Foi comprovado que elas diminuem o nível de ansiedade, de estresse. Vocês podem deixar tocando aí o dia todo, bem baixinho, mas a frequência vibratória dela vai emanar para o ambiente e vocês vão ter um grande auxílio nesse sentido, tá bom? A Rafaela mandou mais um recado. Muito boa live, quero fazer seu curso de mesa estelar. Ah, que legal! Sim, vamos lá, vamos fazer sim. Muito bom. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mandem, mas mesmo no final, podem mandar que a gente vai responder, tá bom? O que mais, Bel? Adorei. Eu espero que vocês tenham gostado. E o meu conselho é só estejam no presente. Estejam aqui agora, tá? O depois a gente não sabe, mas o presente, o agora, é que vai motivar a nossa caminhada. Então aproveitem hoje, aproveita agora. Sai daqui agora, vai fazer uma coisa bem legal, bem gostosa. Dá um beijão aí no gato que está do teu lado. A Gabi mandou amei. A Rilupe, adorei a live, um beijão no coração. A Bruna também mandou corações. Pessoal de Paz, amei. Ai, gente, obrigada. Muita gratidão, viu, por vocês terem ficado aí comigo. E nos vemos na próxima live, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus.